Amigos, beleza? Hoje eu queria atualizar vocês sobre a situação do ministro Alexandre de Moraes perante a Justiça Federal da Flórida, aonde ele é réu. Veja bem, o ministro, além de ser sancionado pela Lei Magnitsky por abusos contra os direitos humanos no Brasil, ele também é réu na Justiça Federal Americana. E lá, as empresas Truth Social, que é a rede social do presidente americano Donald Trump, e o Rumble, processam o ministro naquele caso que vocês já sabem muito bem, aonde as ordens extraterritoriais do ministro atingiram não apenas empresas, mas também cidadãos americanos dentro do território americano. E evidentemente que isso é um absurdo. E o Rumble e o Truth Social simplesmente pedem que as ordens do ministro não sejam mais acatadas, o que liminarmente a própria juíza já determinou, dizendo que nenhuma ordem dele deverá ser mais acatada por ninguém e nem nenhuma empresa nos Estados Unidos, e pediu também uma indenização que a gente até o momento não sabe o montante dessa indenização, mas que eu acredito que não deve ser pouca coisa. E aí começou todo aquele imbróglio para notificar o ministro Alexandre de Moraes no Brasil. Passaram-se 6 meses e simplesmente ficava naquele leve trás, naquele jogo de empurra-empurra. O ministro que gosta de intimar os outros pelo zap, por carta rogatória, por sinal de fumaça, por qualquer coisa, edital, em jornais, etc e tal, curiosamente, ninguém conseguia encontrar o ministro para ele ser intimado. Ou seja, o ministro estava fugindo. A verdade é essa. E aí o que é que aconteceu? Chegou essa intimação ao STJ, que deveria o próprio tribunal ter decidido. Aí o tribunal preferiu lavar as mãos, entregou para a PGR, porque sabia que na PGR, a PGR iria muito provavelmente dizer o que disse, que o ministro não poderia ser intimado. Então, oficialmente, o ministro não foi intimado, porque os lacaios do ministro no STJ e na PGR impediram a sua notificação. Isso não quer dizer absolutamente nada perante a justiça americana. Na verdade, quer dizer sim. Vai mostrar para a juíza do caso que o ministro simplesmente fugiu e não quis receber a notificação. Porra, se você não deve nada, você assina a notificação e vai se defender. Agora, se você fez alguma coisa errada, você realmente não vai querer ser notificado. Vai tentar fugir o máximo, que foi o que o ministro fez. Bom, e o processo em si? Como é que está nos Estados Unidos? Nesse momento, o processo está em fase de recebimento de provas. Ambas as partes estão tentando trazer elementos que subsidiem a sua defesa no caso do ministro e o ataque no caso das Big Techs, né? A gente sabe que o processo pelo ministro não foi movimentado. Eu pesquisei isso no ChatGPT antes de fazer esse vídeo. O ministro é como se não existisse para ele esse processo, mas como eu disse, não significa nada para a justiça americana, porque ele vai continuar, evidentemente, e talvez o ministro seja julgado e condenado à revelia, o que seria uma vergonha imensa. Todo mundo sabe que a AGU se prontificou a defender o ministro, mas até o momento também não mexeu uma vírgula, não movimentou o processo em absolutamente nada. Ou seja, o ministro continua para o processo como se não existisse a sua defesa. Bom, está nessa fase aí o processo. É muito provável que esse processo se estenda até o início do ano que vem, mas do meu ponto de vista de um leigo, que eu não sou jurista, acredito que o ministro não vai ter muito como escapar, porque as provas são sobradas que ele interferiu sim na Rumble, no Truth Social e também mandou derrubar contas de americanos residentes nos Estados Unidos, o que é um absurdo, né? Só faltava a justiça americana normalizar isso, porque aí
qualquer juizeco de qualquer país do mundo poderia interferir na justiça americana. E acho que eles não vão permitir isso. É só um achismo, a gente não sabe como vai terminar o processo. Enfim, o ministro ainda oficialmente não se defendeu. Se ele acha que a melhor defesa dele é não se defender, aí o problema é dele. Como eu disse, o processo segue, o processo está em andamento e evidentemente que a justiça americana não vai querer saber de interferências do ministro nesse processo. Interferências, eu quero dizer o seguinte, que o ministro, se defendendo ou não, tentando dar uma de João sem braço, não pouco vai importar, porque as empresas são poderosas, uma, evidentemente, é a do presidente dos Estados Unidos, eles não vão deixar barato e o ministro poderá ser condenado. Se for condenado por um processo judicial federal, por um crime federal nos Estados Unidos, em última instância, o nome dele pode ir até parar na lista vermelha da Interpol. Se isso vai acontecer ou não vai, eu não sei. Vai depender da justiça americana decidir o futuro do ministro Alexandre de Moraes, que já não está nada bonito perante os olhos nem do governo e nem da justiça dos Estados Unidos. Então, no mais tardar, daqui a poucos meses, teremos a conclusão desse processo e a gente vai ver como é que a vida do ministro vai ficar. Se vai piorar do que já está perante a América, não estou falando do Brasil, porque aqui, por enquanto, nada aconteceu com ele, mas lá nos Estados Unidos a coisa é diferente. E aí a gente vai ver, quando terminar o processo, como é que vai ficar a vida do ministro. Deixa aí nos comentários o que é que você acha desse processo lá nos Estados Unidos, se você acha que o ministro será condenado ou não.